Hoje é dia 16 de abril de 2024. Eu pretendia gravar este vídeo ao ar livre, mas choveu hoje. Então, estou gravando esse vídeo à noite, por isso se houver qualquer problema na iluminação, já peço perdão. E este é um assunto que eu já abordei em outros vídeos no meu canal, só que é um problema que se agrava ainda mais. É praticamente uma continuação da transmissão ao vivo que eu fiz no sábado, dia 13 de abril de 2024. Naquele vídeo eu falei a respeito dos cristãos que se acham demais, que se acham superiores, mais importantes que os outros. E de uma certa forma, não todos, mas vários desses cristãos se incluem, né, no que eu falarei aqui agora. Porque assim, imagine a seguinte cena. Uma pessoa que congrega numa igreja pequena ou média, uma igreja acolhedora, uma igreja na qual ela se sente abraçada, ela nunca é desamparada, e onde a pregação às vezes é daquela lapada, né? O pastor prega assim, né? Não o que a pessoa quer ouvir, mas o que a pessoa precisa ouvir. Aí do nada essa pessoa vai embora, vai para uma igreja maior, ou uma mega igreja, dessas igrejas gigantes, ou uma igreja grande, daquelas onde você, né, muitas pessoas que congregam nessas igrejas só vão para o culto e vão embora sem conversar com ninguém. Eu já fui a algumas igrejas assim, e eu não quero dizer aqui nome de nenhuma igreja, né, para não comprometer ninguém, para não dizer que eu estou sendo juiz, porque quem julga é Deus. Eu não devo atrapalhar a obra de Deus, não devo apontar dedo para ninguém dizendo que fulano promove isso, ciclano promove aquilo. Eu quero apenas demonstrar um sintoma crônico que está tomando conta de muitos cristãos. Porque é normal você ver no mundo, fora da igreja, entre as pessoas que não temem a Deus, pessoas arrogantes, prepotentes, pessoas individualistas, pessoas que pensam somente em si próprias. É absolutamente normal. Tanto que no ônibus, eu pego o ônibus para ir voltar do trabalho, eu vejo a maioria das pessoas com cara de expressão cansada, de estresse, parece que todo mundo está com os nervos à flor da pele, ou então está muito cansado. Então, se você... algumas pessoas ainda são educadas, dão lugar, são simpáticas umas com as outras, mas a maioria, infelizmente, acaba agindo de uma maneira truculenta, ou então fazendo cara feia, né? Ou seja, as pessoas estão mais preocupadas consigo mesmas do que com o próximo. E isso, infelizmente, está contaminando a igreja também. Pessoas do meio cristão estão deixando de congregar em igrejas pequenas e médias, onde são igrejas onde as pessoas são mais acolhedoras, abraçam mais, se cumprimentam mais, se relacionam mais, se interrelacionam mais, porque igreja é isso. Igreja é interrelacionamento entre as pessoas. As pessoas se relacionam, é uma família. A igreja nada mais é do que uma família. A igreja não é clube, igreja não é show, igreja não é circo, igreja não é empresa, igreja é família, corpo de Cristo. Todos fazemos parte da mesma família, que é a família de Deus. Mas infelizmente está aumentando cada vez mais o número de pessoas que deixam de congregar nas igrejas, ou porque a vida está zoada, está desandada, ou está com um problema pessoal muito grande, muito grave, consigo mesmo ou com alguém da família, e não quer que a igreja se envolva nos problemas pessoais dela. Essa pessoa acabou assumindo a mentalidade do mundo, de me preocupar somente comigo mesmo e o resto que se dane. Eu estou preocupado somente comigo, com o meu bem-estar, com o meu problema, quero deixar o meu problema só para mim, não quero que ninguém se envolva, porque as pessoas pensam assim, né? Eu sei o que eu estou fazendo, eu sei como cuidar do meu problema, não quero que ninguém se meta. Nem mesmo Deus, né? Às vezes a pessoa deixa Deus de lado. Eu creio que a maioria das pessoas que pensam assim, deixa Deus de lado. Acha que elas sozinhas conseguiram resolver seus problemas, não quer ajuda de ninguém, muito menos o pastor.
E a função, uma das principais funções do pastor é pastorear. Qual que é o significado da palavra pastor? Pastor é aquele que cuida da ovelha, aquele que conduz o rebanho, seja de ovelha, de cabra, seja o animal que for. O pastor geralmente é a pessoa que cuida de ovelha, de cabra, de animais de porte médio. Geralmente quem cuida de vaca é vaqueiro, quem cuida de cavalo é dono de aras, né? Então, mas quem cuida de animais de porte médio, como ovelha e cabra, é o pastor. Então a função do pastor é conduzir para o bom caminho, não deixar que se perca, dar comida, dar assistência. Essa é a função do pastor. E a partir do momento que a pessoa não quer ser pastoreada, vai para uma igreja gigante, uma igreja grande, ou até mesmo outras igrejas, outras denominações, nos quais as ovelhas vão para o culto, assistem o culto, vão embora. Sem conversar com ninguém, sem fazer amizade com ninguém. Às vezes acontece você fazer amizade com uma ou outra pessoa, mas quando existem interesses comuns. Às vezes esses interesses fora do meio cristão, assim, às vezes você faz amizade com alguém dentro da igreja, apenas porque tal pessoa tem um pensamento como o seu, sem estar diretamente associado ao culto, às atividades da igreja, às atividades denominacionais, as atividades eclesiásticas. Então, como essa pessoa gosta do mesmo filme que você, curte a mesma música secular, né? Geralmente música secular, né? Músicas seculares, ou então até evangélicas, mas quando você tem os mesmos gostos que você, de uma maneira geral, não necessariamente cristãos, aí você consegue fazer amizade com essa pessoa, esse grupo de pessoas, esse grupinho pequenininho, mas com o resto da igreja você praticamente ignora. Você às vezes a pessoa que pratica isso, às vezes a pessoa está 10, 20, 30 anos numa mega igreja, numa igreja gigante, numa igreja ou até mesmo de porte menor, a pessoa não conhece quase ninguém dali, só um grupo muito pequeno de pessoas, muito reduzido de pessoas, mal conversa com as pessoas, não quer ter intimidade com a maioria das pessoas da igreja, não quer ser pastoreada, não quer assumir cargo nenhum. Acontece muito isso da pessoa não querer assumir cargo nenhum na igreja. Eu não quero me comprometer, eu não quero me envolver demais com as coisas da igreja, porque a pessoa pode acabar querendo saber da minha vida, pode querer me investigar, saber o que eu estou fazendo, deixando de fazer, e eu não quero isso. Então as pessoas têm essa mentalidade de que uma mentalidade completamente errada a respeito da igreja, de que a igreja bíblica, a igreja que tem a ver com o que está na Bíblia, é família, é corpo. Se um membro padece, todo o corpo padece. Existem vários textos bíblicos que falam a respeito disso. Mas eu quero falar somente antes de mencionar alguns textos, porque a Bíblia fala, tem muitos textos que falam da igreja como o corpo de Cristo, que falam do amor cristão, que o amor cristão, o amor de o servo de Jesus Cristo tem a ver sim com interrelacionamento, interdependência, você ajudar o próximo, você é realmente, porque como nós podemos amar a Deus se nós não amamos o nosso próximo? Na própria oração do Pai Nosso, Jesus ora que para nós perdoarmos nossos devedores, assim como Deus perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores, porque tem a ver com perdão também, tem a ver com relacionamento das pessoas. Como é que nós podemos amar a Deus que não vemos? Como é que nós podemos dizer que amamos a Deus que nós não vemos se nós não amamos o nosso próximo, quem está do nosso lado? Então tem tudo a ver com isso também. Mas antes eu quero ler um texto que eu vi no Instagram. Se eu não me engano foi ontem. Deixa eu ver se aparece a data aqui. Acho que é de ontem mesmo. Que é essa foto aqui do Instagram da Júlia Vitória. Para quem não conhece, a Júlia Vitória é uma cantora brasileira, mas não. Ela é filha de brasileiros, na verdade ela não é brasileira. Ela é filha de brasileiros, nascida nos Estados Unidos. Então ela é norte-americana, nascida nos Estados Unidos, filha de brasileiros. Ela se sente brasileira, né? Embora não seja. Então ela é nascida nos Estados Unidos, fala português, não com tanta fluência como nós, mas fala. Mas ela é filha de brasileiros, ela nasceu nos Estados Unidos, mora lá até hoje, congrega numa igreja em Nova Jersey, se eu não me engano. Mas a cada 15 dias ela vem para o Brasil para cantar nas igrejas que a convido para cantar. Ela é uma das cantoras mais humildes que eu já conheci até hoje. Então, sabe aquele vídeo sobre estrelismo gospel?
A Júlia Vitória, eu deixaria aqui na tela final desse vídeo, né, um vídeo sobre estrelismo gospel. A Júlia Vitória não se encaixa nesse estrelismo. Ela não tem estrelismo nenhum. Muito pelo contrário. Ela é uma pessoa extremamente humilde. Ela faz questão de congregar na igreja da qual ela faz parte, lá nos Estados Unidos. E ela vem para o Brasil. Ela tem 21 anos só. Ela é bem jovem e ela veio para o Brasil para cantar aqui. Aí depois volta para os Estados Unidos para congregar na igreja da qual ela faz parte. Ela canta no grupo de louvor de lá. Então ela tem um cargo, ela tem um ministério na igreja dela. E ela não se envergonha disso. Então eu admiro muito cantores como ela e pregadores também que têm suas igrejas locais, amam suas igrejas locais, porque toda pessoa que tem, todo influenciador cristão, cantor, pregador, deve ter vínculo com uma igreja local. Esse negócio de pregador itinerante que não existe. Pregador tem que ter necessariamente um vínculo com uma igreja local para poder sair pregando por aí. Ele não pode sair pregando a esmo dizendo que é pastor, o evangelista, seja lá quem for, se não tiver vínculo com uma igreja local. E a Júlia Vitória postou o seguinte aqui, eu lerei aqui que ela postou ontem no Instagram. Quero compartilhar com você 3 verdades em se viver o evangelho. 1. Amor incondicional de Deus. O evangelho é centrado no amor incondicional de Deus por cada pessoa. Ele nos ama além de nossas falhas e nos oferece perdão e graça. Compreender e experimentar esse amor transformador nos capacita a amar os outros da mesma maneira, independentemente de suas falhas ou diferenças. 2. Vida de serviço e generosidade. Jesus nos ensinou a viver uma vida de serviço e generosidade. Precisamos estar dispostos a sacrificar nossos próprios interesses em favor dos outros. Ao vivermos essa verdade, refletimos o caráter de Cristo e demonstramos o amor prático que Ele nos ensinou. O amor prático é aquele amor que realmente está lá em 1 João, né? 1, 2, e como é que podemos amar a Deus que nós não vemos? Como podemos dizer que amamos a Deus que nós não vemos se nós não amamos nosso próximo? Então isso é amor prático. Você realmente não amar não apenas de boca, mas de fato e de verdade. 3. Comunhão e compartilhamento da fé. O Evangelho é vivido em comunidade. Não fomos chamados a seguir Jesus isoladamente. Isoladamente tem a ver com ilha. Nenhum ser humano foi criado para ser uma ilha. Isolado, se você não sabe, isolado vem de isola, que significa ilha em português. Mas a caminhar juntos, encorajando e fortalecendo uns aos outros na fé. Parte de viver o Evangelho é compartilhar a mensagem de salvação com os outros, para que mais pessoas possam experimentar o amor e a graça de Deus. Essas verdades fundamentais nos lembram da beleza e do poder do Evangelho e nos motivam a viver de acordo com os seus princípios todos os dias. Ou seja, não somente nos cultos, não somente nos trabalhos na igreja, mas todos os dias, a todo momento, em todo lugar. Até mesmo nos momentos de lazer. Até mesmo junto aos seus familiares, no local de trabalho, no local de estudos, escola, faculdade. Então não existe essa história de agente secreto de Jesus. Ninguém é agente secreto de Jesus. Nenhum de nós foi chamado por Jesus Cristo, foi convocado por Jesus para ser agente secreto de Jesus. Não. A convocação de Jesus foi pregarmos o evangelho a toda criatura, a tempo e fora de tempo, como diz o meu caro apóstolo. Então, a pregação do evangelho é a obrigação de todos nós. Se existe uma obrigação que todos nós cristãos devemos seguir, é pregar o evangelho, seja nossa vizinhança ou do outro lado do mundo. E hoje temos internet, e com a internet, com vídeos como esse, nós podemos fazer isso para quem está do outro lado do mundo. E eu quero terminar esse vídeo com 6 trechos da Bíblia que demonstram que nenhum de nós deve viver como uma ilha, isolado de tudo. Portanto, se você tem essa prática se você saiu de uma igreja local, de pequeno ou médio porte, para ir para uma igreja maior, ou até mesmo para outra denominação, porque não quer se envolver com nada na igreja, não quer ser pastoreado, não quer ter amizade com ninguém,
não quer ter envolvimento com nada, não quer se comprometer com nada. Isso não existe. Isso não é igreja. A partir do momento que você está numa igreja, você faz parte de um corpo. Porque se você está num corpo e faz mal a esse corpo, o que você é? É um câncer. Você acaba se tornando um câncer. Então, se você está na igreja e causa divisão, causa intriga, causa contenda, você se torna um câncer. E o que o câncer faz com o corpo? Destrói o corpo. Por isso que o câncer é mortal. Ou então, se você é um corpo estranho, isso acontece muito com transplantes, né? A pessoa que é transplantada tem que tomar remédio para rejeição pelo resto da vida, na maioria dos casos. Então, se um corpo estranho é implantado no corpo, a tendência natural do corpo é rejeitar esse corpo estranho. Então, se você é um corpo estranho, saiba que o melhor remédio para que a igreja precisa tomar um remédio que é Jesus Cristo, o Espírito Santo, no caso, né, o Espírito Santo, para receber aqueles que são enxertados no corpo, para que o enxerto, aquilo que é enxertado no corpo, fosse mal para o corpo. Mas o Espírito Santo tem todo o poder para fazer você ser incluído numa igreja. Ah, mas eu não me sinto bem aqui, não sei o que, não sei o que. Mas tudo quanto é lugar que você for, tudo quanto é igreja você for, tem problema. Não adianta você ir para a igreja porque não quer ter mais nenhum problema. Você quer só assistir o culto, ir embora sem conversar com ninguém, sem falar com ninguém, ficar só na sua adoração individual. Né? E a adoração individual existe. E isso se chama devocional. Você quer ter o seu momento secreto com Deus, o seu particular com Deus? Faça o seu devocional. Mas estar na igreja, fazer parte de uma igreja, é se envolver com outras pessoas, é se relacionar com outras pessoas. Você não pode ficar sozinho, só assistindo o culto. Você não existe negócio de assistir o culto. Não existe isso. Culto é participação, culto é entrega, culto é renúncia do eu para algo maior, que é fazer parte de uma videira, de um corpo vivo, de um organismo, que é a igreja. Então, eu quero ler 6 trechos da Bíblia para demonstrar isso. É a Bíblia que está falando. Primeiramente, eu quero ler no Antigo Testamento, Gênesis 1, 26, 27. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Então aqui fala que Deus é um ser social. O próprio Deus é um ser social. Pai, Filho e Espírito Santo. Ainda que os testemunhos de Jeová não acreditem nisso, mas existem várias provas na Bíblia de que Deus é triuno. É um único Deus com 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Se você duvida disso, é só ir lá no batismo de Jesus. Quando Jesus foi batizado por João Batista, ele saiu da água. O Espírito Santo desceu como um pombo até ele, e uma voz do céu, que era a voz de Deus Pai, falava: esse é meu filho amado, quem me comprasse. Então existem provas sim de que Deus, embora seja um único Deus, ele é dividido em 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Então o próprio Deus é um ser social. Porque ele não criaria um ser social? Porque se fosse assim, Deus não teria criado a mulher, como está lá em Gênesis 2, 18. E disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma ajudadora idônea para ele. Ou seja, se Deus quisesse que o homem permanecesse sozinho, ele deixaria só com os animais. Mas Deus não quis que o homem fosse ficar sozinho. Por isso que ele criou a mulher. Ele criou a mulher a partir de um pedaço do homem, para que a mulher fosse parte do homem. Então, Deus criou o ser humano social também, porque senão ele nem teria criado a mulher. Ficaria só Adão desde o Éden até hoje, mas, enfim. Na carta aos Romanos, capítulo 14, versículos 4 a 13, encontramos o seguinte: quem és tu que julgas o servo alheio? Para seu próprio Senhor ele está em pé ou cai, mas estará firme, porque poderoso é Deus para o firmar. Um faz diferença entre dia e dia, mas outro julga iguais todos os dias. Cada um esteja inteiramente seguro em sua própria mente. Aquele que faz caso do dia, para o Senhor o faz, e o que não faz caso do dia, para o Senhor o não faz. Eu li esse trecho aqui
no vídeo a respeito do sábado, quando eu falei a respeito do sábado, porque existe essa guerra entre adventistas e evangélicos de outras denominações, eu falei esse texto bíblico no vídeo a respeito do sábado. Deixa eu ver. O que come para o Senhor come porque dá graças a Deus, e o que não come para o Senhor não come, dá graças a Deus. Tem a ver com os adventistas também. Porque nenhum de nós vive para si e nenhum morre para si. Porque se vivemos, para o Senhor vivemos, se morremos, para o Senhor morremos. De sorte que, ou vivamos ou morramos, somos do Senhor. Porque foi para isto que morreu Cristo, ressurgiu e tornou a viver para ser Senhor tanto dos mortos como dos vivos. Mas tu, por que julgas teu irmão? Ou tu também, por que desprezas teu irmão? Pois todos havemos de comparecer do tribunal de Cristo, tanto justos como ímpios. É claro que o julgamento dos justos será diferente, né? Será para a distribuição dos ganhadores. O julgamento dos ímpios será para lago de fogo e enxofre. Porque está escrito: como eu vivo, diz o Senhor, que todo joelho se dobrará a mim e toda língua confessará a Deus. Lembrando que os ímpios se ajoelharão e confessarão a Deus quando a sentença contra eles já estiver determinada. Todos eles reconhecerão que Jesus Cristo é o Senhor. Como falarei mais tarde, lá em Filipenses, né? Na verdade, em Filipenses, né? O trecho que eu mencionarei, não menciona isso, mas se você for lá até Filipenses 10 e 11, menciona isso. Mas vamos lá, deixa eu continuar aqui. De maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus, assim que não nos julguemos mais uns aos outros, antes seja o vosso propósito não por tropeço ou escândalo ao irmão. Então, deixa eu ver que trecho que eu gostaria de destacar aqui. Porque nenhum de nós vive para si e nenhum morre para si. Esse trecho que eu queria destacar. Então, nenhum ser humano foi criado para ser uma ilha, vivendo apenas para si mesmo. Então, essa é a prova disso. Esse trecho aqui é a prova disso. Porque nenhum de nós vive para si e nenhum morre para si. Todos somos interdependentes de uma maneira ou de outra. Até mesmo entre os países nós vemos isso. Entre os países do mundo nós vemos... até a Coreia do Norte, que é o país mais fechado do mundo, depende da China. Porque se dependesse somente de si própria, a Coreia do Norte já teria deixado de existir faz tempo. Que mais? Gálatas 6, versículos 1 a 6 diz o seguinte: irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, encaminhai o tal com espírito de mansidão, olhando por ti mesmo, para que não sejas também tentado. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo, que é a lei do amor. Porque se alguém cuida ser alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Mas prove cada um a sua própria obra e terá glória só em si mesmo e não no outro. Porque cada qual levará a sua própria carga. Esse trecho aqui, porque cada qual levará a sua própria carga, isso aqui está falando que se você acha que é capaz de fazer alguma coisa, então se vire. Mas se você aceita fazer parte da igreja, do corpo de Cristo, você tem que seguir o que eu disse anteriormente. E agora continuando. E o que é instruído na palavra, reparta de todos os seus bens com aquele que o instrui. Ou seja, se você quiser se virar sozinho, se vire sozinho. Só que você não conseguirá aguentar muito tempo. Ou você morrerá de fome, de sede, seja lá do que for, né? Você morrerá à míngua, porque você acaba dependendo das demais pessoas de uma maneira ou de outra, mesmo querendo ou não. Então, se você é instruído de acordo com a palavra, de acordo com o Espírito Santo, reparta de todos os seus bens com aquele que o instrui, ou seja, com aquele que ajuda você, que é o pastor, o líder, seja lá quem for que estiver à frente do trabalho. Na carta aos Filipenses, capítulo 2, versículos 1 a 4, eu mencionei lá, acho que é Filipenses 2, de 9 a 11, que fala que toda língua confessará, né, toda língua se dobrará a Jesus, mesmo após, mesmo os ímpios, né, até mesmo os ímpios, quando a sentença contra eles já foi decretada, eles reconheceram Jesus como Senhor. Só que aí já será tarde demais. Filipenses 2, de 1 a 4 diz o seguinte: portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor,
se alguma comunhão no Espírito, se alguns entranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo, a minha alegria, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade, cada um considere os outros superiores a si mesmo. Isso entra totalmente em desacordo com a mentalidade de hoje em dia, cada vez mais consumista, egocêntrica, ególatra, essa egolatria, idolatria a si próprio, auto-idolatria, seja lá o que for, e eu posso, eu consigo, eu aconteço, você não é nada. E continuando aqui, não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Ou seja, não seja mão de vaca, não seja sovina, né? Não seja egoísta, querendo as coisas só para si, não feche os olhos para o que está acontecendo ao seu redor, pessoas morrendo, pessoas indo para o inferno, pessoas precisando de ajuda e você virando as costas. E Colossenses capítulo 3, versículos 12 a 17 diz o seguinte: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, se alguém tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. E sobre tudo isso, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição, e a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine em vossos corações e sede agradecidos. A palavra de Cristo habita em vós abundantemente em toda a sabedoria, ensinando-vos e amonestando-vos uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. E quanto fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Ou seja, não devemos ficar murmurando, reclamando de tudo, devemos ser gratos a Deus, até mesmo em minhas adversidades, até mesmo em meus problemas, devemos ser gratos a Deus. E finalmente, quero terminar aqui, lendo a carta aos Hebreus, capítulo 10, versículo 19 e 25. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com um verdadeiro coração, com inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu, e consideremos-nos uns aos outros para nos estimularmos o amor e as boas obras, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, que acham que pode ser cristão só em casa, não precisa ir para a igreja, não precisa participar de culto nenhum. Eu sou cristão dentro da minha casa, eu sirvo a Deus dentro da minha casa, não preciso ir para a igreja, não preciso participar de culto. Isso é uma mentalidade totalmente tacanha, totalmente absurda, que está totalmente em desacordo com a Bíblia. E termina, o autor da carta aos Hebreus termina dizendo o seguinte: antes, em vez de pensar assim, admoestando-nos uns aos outros, ou seja, devemos admoestar uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que vai se aproximando aquele dia que é o dia da volta do Senhor. Então, se você não quiser ficar por ocasião do arrebatamento da igreja, não se isole, não queira se isolar dos outros. Às vezes você está indo para a igreja só para assistir o culto e ir embora. Isso não é a igreja, isso não é ser igreja. Não basta apenas estar na igreja, estar no culto, participar das atividades do templo, né? Você tem que ser igreja. E quando eu falo ser igreja, isso inclui aqueles que têm cargos na igreja, que têm cargos de liderança, que têm ministério, que são obreiros, que foram ordenados, consagrados, separados, dependendo da denominação, a nomenclatura é diferente, mas enfim, quando você tem um cargo na igreja, seja ele qual for, você também tem que ser igreja, não apenas no templo ou nas atividades normais da igreja, nas atividades regulares da igreja, mas 24 horas por dia e 7 dias por semana, inclusive entre a sua família, nos relacionamentos familiares, em casa, com seus familiares, no local de trabalho, no local de estudo, se você estudar, nos momentos de lazer, que é o mais difícil de todos, nas férias. Nas férias, como é difícil encontrar cristãos verdadeiros nas férias, quando a pessoa sai de férias, tira foto só de biquíni ou só de sunga, posta no Instagram, posta nas redes sociais. Ser cristão
é ser cristão 24 horas por dia, 7 dias por semana. Aprenda, aprenda. Você não é uma ilha, você não nasceu, Deus não criou você para ficar sozinho, para ficar isolado. Faça parte do corpo de Cristo, envolva-se, comprometa-se, porque a verdadeira igreja é isso. Então, que Deus abençoe, Deus oriente. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilha, são os favoritos, que eu estou mandando, Deus abençoe, até depois se quiser.